Imagine por um momento que algumas tradições ao redor do mundo são tão diferentes da nossa realidade que parecem quase ficção. Então, se você curte descobrir esse lado mais estranho, curioso e às vezes até chocante da humanidade, já deixa o like aí embaixo porque isso ajuda demais o canal. E hoje a gente vai explorar costumes que realmente existem, foram documentados e continuam vivos até hoje. Vamos começar pela Amazônia, onde uma tribo guarda um dos rituais de passagem mais intensos registrados no planeta. Ritual da Tucandeira, Sateré-Maué, Brasil. No coração da floresta amazônica vive o povo Sateré-Maué, uma etnia conhecida por sua relação profunda com tradições ancestrais e um respeito espiritual intenso pela natureza. Entre todas essas práticas, existe uma que chama a atenção do mundo inteiro pela mistura de coragem, dor e significado cultural: o ritual da Tucandeira. Para quem nunca ouviu falar, a tucandeira, também chamada de formiga-bala, é considerada um dos insetos com a ferroada mais dolorosa já registrada. A picada dela foi comparada por naturalistas a um tiro, não pela intensidade apenas, mas pela duração da dor, que pode permanecer por 12 horas ou mais. No ritual, essa formiga não é apenas um inseto, ela é parte de um processo que marca a transição de um jovem para a vida adulta. Dentro da aldeia, artesãos preparam luvas feitas com folhas e fibras naturais, habilmente trançadas. Em seguida, colocam dezenas de tucandeiras dentro delas, com o ferrão voltado para dentro. As formigas são calmamente manipuladas e posicionadas. Um processo que por si só já exige domínio da tradição, até que as luvas estejam prontas. Quando chega o momento do ritual, os jovens aspirantes a guerreiros se reúnem, acompanhados pela comunidade. Cânticos ecoam pela aldeia, tambores marcam o ritmo e os mais velhos orientam cada movimento. Assim que o jovem veste as luvas, ele precisa manter as mãos ali dentro por alguns minutos, resistindo ao impacto quase imediato das picadas. A dor é intensa, constante, crescente. Mesmo assim, o objetivo é demonstrar autocontrole, foco e resistência. É uma mensagem clara: força vem da disciplina emocional, não apenas do corpo. O mais incrível é que o ritual precisa ser repetido diversas vezes ao longo da vida para que o menino seja considerado um adulto completo dentro da cultura Sateré-Maué. Não é um teste único, é uma jornada. E apesar de parecer extremo para quem vê de fora, dentro da cultura esse ritual não é violência, ele é identidade, é espiritualidade, é honra. É a ligação direta entre o jovem e os ensinamentos de seus antepassados, perpetuando um legado que existe muito antes do contato com o mundo ocidental. Visualmente, essa tradição já rendeu documentários e reportagens, mas é sempre retratada com muito respeito, justamente porque é uma herança viva, construída pela própria comunidade. É o Colacho, Espanha, o festival onde homens vestindo demônios saltam sobre bebês. Saímos da Amazônia e viajamos agora para uma pequena vila na Espanha, onde tradição e simbolismo religioso se misturam em um dos costumes mais peculiares já registrados. Um evento que chama a atenção de antropólogos, fotógrafos, documentaristas e, claro, de qualquer pessoa que vê isso pela primeira vez. Estamos falando de El Colacho, um ritual realizado desde o século XVII na cidade de Castrilo de Múrcia. A cena é sempre parecida, mas nunca deixa de surpreender. Ruas estreitas decoradas, moradores reunidos, famílias trazendo seus bebês nascidos no último ano. E no meio dessa celebração, aparecem figuras vestidas de vermelho e amarelo, com máscaras demoníacas e chicotes nas mãos. São os colachos, personagens que representam o mal e as tentações do mundo. Durante o ritual, esses demônios percorrem as ruas correndo, pulando, fazendo estalos com os chicotes no ar, tudo de maneira coreografada, enquanto os moradores abrem caminho. Em determinado ponto da celebração, criam-se pequenas áreas com colchões no chão, onde pais cuidadosamente deitam seus bebês, alinhando-os lado a lado. É então que acontece a parte que chama a atenção do mundo inteiro. Os colachos correm e saltam por cima dos bebês. O salto é rápido, simbólico e
apesar de parecer assustador para quem vê pela primeira vez, é feito com extremo cuidado. Acredita-se que essa travessia dos demônios representa a limpeza espiritual das crianças, como se todas as doenças, males e influências negativas fossem deixadas para trás naquele instante. Esse ato seria uma forma de bênção e proteção, renovando a vida desses recém-nascidos diante da comunidade. O mais interessante é que dentro da cultura local não existe sensação de perigo. Para eles, é uma tradição profundamente enraizada, passada de geração em geração e celebrada com orgulho. Já para o olhar externo, tudo isso parece uma mistura de teatro, cerimônia religiosa e espetáculo espontâneo. As famílias participam com plena confiança e o festival se tornou um patrimônio cultural da região, sendo documentado por jornais internacionais, canais de viagem e antropólogos há décadas. Há registros em vídeo de todo o processo, as ruas, a preparação, a procissão, os trajes detalhados dos colachos e o salto, sempre filmado à distância, porque mesmo os próprios moradores respeitam o caráter sagrado do momento. O evento como um todo é uma mescla entre fé, teatralidade e identidade cultural. Nada ali é feito ao acaso, desde o figurino até os passos dos colachos, tudo tem um significado que atravessa séculos. E mesmo que pareça um choque para quem vê de fora, dentro daquela cultura é um ato de proteção, não de risco. Cheese Rolling, Inglaterra. A corrida em que centenas de pessoas se jogam morro abaixo atrás de um queijo, depois de 2 rituais marcados por espiritualidade e simbolismo cultural. Agora viajamos para a Inglaterra, onde tradição e completo caos físico se misturam em um evento tão icônico que já rendeu reportagens no mundo inteiro. Esse é o Cheese Rolling, realizado anualmente em Coopers Hill, Gloucestershire. A ideia é simples, quase simples demais. No topo de uma colina extremamente inclinada, com grama irregular e terreno instável, uma roda de queijo é solta. Assim que o queijo começa a descer, ganhando velocidade, um grupo de competidores corre atrás dele. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada no sopé da colina vence e leva o queijo como prêmio. Mas a simplicidade termina aí. A colina de Coopers Hill tem uma inclinação tão exagerada que correr ali não é realmente correr, é tentar controlar a queda. Participantes literalmente despencam morro abaixo, capotam, deslizam, batem no chão, levantam, tentam recuperar o equilíbrio e continuam. É uma sequência de acrobacias involuntárias e tombos cinematográficos que faz a fama do evento, e embora pareça uma brincadeira moderna, esse festival existe há séculos. A origem exata é debatida, mas muitos historiadores acreditam que celebra rituais de fertilidade antigos ligados à chegada da primavera. Quando lançaram um objeto ladeira abaixo simbolizava renovação e abundância na colheita. Hoje, o Cheese Rolling atrai pessoas do mundo inteiro, amadores, atletas, curiosos e até quem nunca subiu numa ladeira desse tipo participam pelo puro prazer do desafio. O resultado disso, uma das competições mais excêntricas já vistas. Repórteres do mundo todo documentam as corridas, mostrando atletas se preparando, espectadores se aglomerando e equipes médicas posicionadas ao pé da colina, porque sim, é comum que participantes saiam machucados. Mesmo assim, o espírito do evento é totalmente festivo, há risadas, gritos de torcida, famílias assistindo e uma sensação de isso só poderia acontecer aqui. Visualmente, o Cheese Rolling é um prato cheio para vídeo. Tomadas aéreas da colina, impossível. Ângulos mostrando o queijo acelerando, multidões gritando, pessoas tentando manter o equilíbrio por meio segundo antes de tombarem de novo. Tudo isso cria um contraste perfeito entre absurdo e tradição. E apesar da aparência caótica, para os moradores locais, esse festival é uma herança cultural orgulhosamente preservada, um marco anual que reúne a comunidade e atrai o mundo para uma pequena colina. Famadihana, Madagascar. Depois de atravessar tradições marcadas pelo simbolismo espiritual da Amazônia, pelos rituais peculiares da Espanha e pelas celebrações caóticas da Inglaterra, seguimos agora para Madagascar, onde uma das práticas mais surpreendentes já documentadas redefine totalmente a maneira como entendemos morte, família e memória.
O ritual se chama Famadihana, conhecido também como a virada dos ossos, e à primeira vista pode parecer algo saído de outro mundo, mas para quem nasceu dentro dessa cultura, trata-se de um gesto de amor, respeito e continuidade. O Famadihana é um ritual funerário que rompe completamente com a ideia ocidental de luto silencioso. Aqui, a morte não representa isolamento, e sim reencontro. A cada alguns anos, famílias malgache se reúnem para abrir o túmulo ancestral, retirar os corpos de seus antepassados e envolvê-los em novos panos cerimoniais chamados de lambas. E por mais chocante que isso possa parecer para quem vê de fora, tudo é feito com extremo cuidado e reverência. O ato de trocar o tecido do corpo é interpretado como uma forma de carinho, quase como se estivessem vestindo novamente alguém que amavam muito. Mas o momento mais marcante acontece quando o corpo, já envolto no lamba novo, retorna ao convívio da família. Os parentes levantam cuidadosamente os antepassados e começam a dançar ao som de tambores e músicas tradicionais. A cena é vibrante, intensa e profundamente emocional. Crianças correm, idosos contam histórias dos que já se foram, e a música enche o ambiente. Não existe tristeza ali, existe celebração, existe pertencimento. Existe a sensação de que a família está completa, mesmo que apenas por um dia. Essa prática tem raízes profundas na filosofia malgache. Para muitas comunidades de Madagascar, a morte não é um encerramento definitivo. O espírito do antepassado continua existindo, guiando, protegendo e influenciando a vida dos vivos. Ignorar os mortos seria equivalente a abandonar parte da própria identidade familiar. Por isso, o Famadihana é tão valorizado. Ele renova os vínculos entre gerações, mantendo viva a história e a memória daqueles que construíram o caminho até ali. O ritual não acontece todo ano. As famílias escolhem datas específicas, que podem variar entre 5 e 10 anos, dependendo das condições financeiras e da tradição local. Durante esse intervalo, parentes economizam, planejam e produzem os lambas com muito cuidado. Cada tecido é feito artesanalmente e representa um presente simbólico. É a última forma de demonstrar amor, respeito e continuidade para quem já partiu. Quando o dia do Famadihana chega, as celebrações começam cedo. O túmulo familiar é aberto e parentes se reúnem ao redor dele, criando um espaço que mistura reverência e festa. As músicas começam, os tambores ecoam e as pessoas aguardam o momento de reencontrar seu ancestral. Quando o corpo é levantado, não existe medo nem estranhamento. Existe honra, existe a certeza de que o espírito do antepassado retorna para abençoar a família, protegendo as gerações futuras. É por isso que o Famadihana é tão amplamente documentado em fotos, reportagens, documentários e vídeos em plataformas como o YouTube. Ele representa uma perspectiva completamente diferente sobre a morte, uma perspectiva onde o passado não é esquecido, onde os mortos permanecem parte ativa da vida familiar e onde a memória é celebrada, não escondida. Takanakui Peru, mais que um ritual, Takanakui é um sistema comunitário de justiça, um ritual de renovação emocional e uma forma de garantir harmonia em regiões onde os recursos institucionais são escassos. O evento acontece principalmente na província de Chumbivilcas, geralmente todo 25 de dezembro. Logo cedo, a população se reúne em campo aberto, com música andina, roupas tradicionais e máscaras de couro decoradas que representam figuras da cultura local. A atmosfera é viva, mas também carregada de simbolismo. É o momento em que tudo o que ficou mal resolvido durante o ano finalmente encontra seu desfecho. Quando as lutas começam, o processo é claro. Quem quer resolver algo levanta a mão e desafia a outra pessoa publicamente. Não há brigas escondidas, não há emboscadas. Tudo é aberto diante de todos. Um árbitro acompanha cada duelo para garantir que ninguém passe dos limites. O combate segue regras específicas, termina rapidamente e quando um dos dois cai ou admite derrota, o conflito acaba ali, e o gesto mais importante vem depois. Os dois oponentes precisam se abraçar, simbolizando que o problema está encerrado e não deve voltar a ser relembrado. Ao contrário de um espetáculo de violência, o Takanakui funciona como uma ferramenta social. Ele evita vinganças, diminui tensões acumuladas e cria um espaço onde cada pessoa pode sentir que foi ouvida e respeitada. É uma prática que mistura tradição indígena
indígena, identidade local e a busca prática por justiça. Tudo dentro das condições de vida e organização comunitária da região. É um costume forte, dramático e culturalmente riquíssimo, e mesmo sendo impactante visualmente, ele só faz sentido quando entendido dentro do contexto profundo em que existe. E com isso, fechamos essa jornada por algumas das tradições mais únicas e surpreendentes do nosso planeta, de rituais de renovação emocional até celebrações que desafiam nossa compreensão moderna. Cada uma dessas culturas mostra que o mundo é muito mais diverso e complexo do que imaginamos. Se você chegou até aqui, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e traz ainda mais conteúdo como esse pra você. E me diz aí nos comentários, qual dessas culturas mais te impressionou, ou qual você acha que deveria aparecer na próxima lista. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, sempre explorando o lado mais fascinante, estranho e incrível do nosso mundo.